Nomes e Marcas. Ótimo final de semana a todos, aproveitem bem esse final de semana. Vamos aqui durante meia hora conversar sobre a história de vida, as vitórias, as conquistas, os ensinamentos de um cidadão que é uma marca consagrada no estado de Santa Catarina, no sul do país e no país. Ele é político, mas além disso ele tem uma história muito interessante, é professor e como político tem uma história de vida muito bonita. Eu o conheci no tempo que ele tinha barba e cabelo, não era solteiro ainda. E foi prefeito, já foi prefeito de Florianópolis, por quê? Porque tinha um QI acima da média, era considerado na capital um gêniozinho, e por isso já logo cedo, era novo ainda, ele foi prefeito de Florianópolis, indicado, nomeado, e depois iniciou uma trajetória, a partir dali, uma trajetória política vencedora, consagradora. Alô, Esperidião, a mim, muito bom dia. Muito bom dia, Adelor. Eu fiquei preocupado que você poderia estar iniciando a minha oração fúnebre. Quando eu começo a puxar, olha, o Adelor, no ano tal, né, contestou o professor que estava alfabetizando ele, quer dizer, vamos começar o obituário, né? Mas é uma história... Quando começa a puxar lá de trás, é que vai chegar ao fim. Uma vez... As suas ordens, Adelor. Sei que você tem um programa diferenciado em matéria de humanidade, né? É tão necessária nesse momento de pandemia, de isolamento, de saudade das coisas que estão ao teu redor, né? Então, eu acho que vai ser uma boa experiência. Veja, tu foi prefeito nomeado ainda em Florianópolis, muitos que estão nos ouvindo nem lembram ou não sabem que Florianópolis, que nós já tivemos um período em que prefeito da capital era nomeado e que governador era nomeado, né? Então tu teve o privilégio de ser prefeito nomeado, jovem ainda, como disse, no tempo que tu tinha ainda barba e cabelo, e depois tu foi político, prefeito de Florianópolis, deputado federal, governador, senador, e aí campeão de votos sempre, né? Mas começa lá do início, como é que foi a tua ligação para o processo político, essa tua o primeiro mandato como prefeito da capital do estado, revolucionário, cheio de grandes ideias e teses novas? Bom, se é para começar, tem que dizer, eu nasci em Florianópolis. Isso. Pouca gente sabe que eu sou descendente de uma italiana nascida na Suíça, por causa da Primeira Guerra Mundial. Meu avô materno, muito pouca gente do sul do estado sabe disso, meu avô materno chamava-se Pellegrino Marini, era de Verona, Nossa, da localidade de Bevilacqua. A minha avó, Marina Busetto, era de Santa Maria di Seleto, Treviso, criada em Pádua. Esse é o meu lado italiano. Na Primeira Guerra eles fugiram da Itália, e a minha mãe, por um acidente de guerra, nasceu na Suíça, no cantão alemão da Suíça, numa pequena cidade chamada Adorf. Os pais dela migraram para São Paulo, Curitiba. E de Curitiba ela veio fazer um trabalho de inspeção, ela era contadora da Texac. Não é pouca coisa, lá para 1938, né? Veio fazer uma inspeção aqui, acompanhado da mãe, e o velho Esperidião, que nasceu no Líbano, em Cafarsarum, que eu visitei, assim como visitei Verona, visitei o Vêneto todo, tudo que foi possível. O velho Esperidião fisgou a companheira da vida dele no olhar. Então eu sou filho de imigrantes. Isso é uma coisa que me comove sempre que a gente fala de migração, essa tristeza lá dos países da África, da Europa, onde existe ditadura. Tu está vendo lá a Venezuela, Roraima, Colômbia. Sim, essa palavra migração é uma palavra que me toca profundamente. Até que recentemente eu li um livro do Humberto Eco, exatamente sob este título: Migração e Intolerância. E o fato de meu pai ser ortodoxo e a minha mãe católica, apostólica, romana, a mãe dela Papa Hóstia, e o pai dela anticlerical, e o meu avô ficou rebelde em relação aos padres, porque ele participava, ele era um pedreiro caprichado, ou caprichoso, e trabalhou na restauração de casas antigas, e viu lá restos da Inquisição. Então ele ficou com ódio, uma coisa impressionante.
não podia ver um padre na rua que saía italiano, né? Atrás xingando. E a minha avó de Pádua, imagina, criada em Pádua, eu da Igreja Santo Antônio, aqui em Florianópolis. Então eu aprendi muito com isso ao que é o valor da coexistência. Eu estou falando tudo isso para dizer, eu prezo muito a opinião contrária. Pode até não aparentar, mas é isso. Eu gosto do debate, porque eu sempre aprendo com quem pensa como eu, mas aprendo mais com quem não pensa como eu. Fui um guri muito tímido, né? Tinha amidalite com frequência, e muito protegido pela mãe por causa dessa facilidade de ficar resfriado, gripado. Até que no ginásio, já no Colégio Catarinense, né? Onde eu fui admitido, fiz 2 exames de admissão, bem classificado nos 2, e ia ser jesuíta. Declarei em Tubarão, numa reunião social de uma menina que estava fazendo 15 anos de idade, eu tinha 11, eu vou ser padre jesuíta. Meu pai ficou fulo, né? Como é que o único filho homem vai querer ser padre? Então, tive uma formação religiosa muito sólida, que me chamou a atenção para a expressão que era uma filosofia jesuíta, predominantemente jesuíta da época, solidarismo. O primeiro movimento político que chegou aos meus ouvidos, literariamente, foi o solidarismo cristão. E dos partidos políticos que existiam, meu pai era da UDN. Meu pai foi vereador da UDN. Como o nosso povo subestado, os antigos ainda falam em UDN, PSB, PTB. Meu pai foi vereador pela União Democrática Nacional, amigo do Irineu Bornhausen. Temos aqui a gruta. Eu moro numa casa que tem uma gruta inaugurada em 1951 pelo governador Irineu Bornhausen, pelo prefeito Paulo Fontes. Todos da UDN, claro. Kim Domingos de Oliveira, que era amigo do meu pai. Foi, digamos, a minha formação, né? Eu queria ser padre, quase teimei, mas acabei sendo seduzido pelos outros encantos da vida, né? Trabalhei desde os 18 anos de idade. E aos 24 anos, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, eu respondi pela Secretaria de Educação. Eu fui secretário da Educação do Estado durante 7 meses. Com 24 anos de idade. E lá fui para o Badesc, e lá no Badesc fui convidado para ser o prefeito de uma cidade que estava vivendo uma grande crise de identidade, de autoridade. Poucas pessoas, dentre os convidados do governador Conde Reis, eu devo ter sido o 4º, sendo que eu fui portador de um convite dele. Eu era da Telesp, ao então presidente da Telesp, um homem de grande capacidade empreendedor, o Douglas Macedo de Mesquita, que transformou a comunicação em Santa Catarina, e eu trabalhava lá. Cheguei a organizar a Telepisa no Piauí, onde eu peguei uma enchente também. Seria que coincidência, eu peguei a enchente de 74. No Piauí, naquele ano, nós temos a famosa enchente que vitimou principalmente a cidade de Tubarão e todo o Vale de Tubarão. Isso. Então, foi a minha oportunidade de me dedicar mais à educação. Sou professor desde 1968. E daí fui convidado, como você falou, chegamos ao ponto em que você começou. Quase que por exclusão, fui convidado para ser prefeito de Florianópolis. Fizemos uma equipe jovem, média de 30 anos de idade. Eu era o mais moço, com 27. O mais velho tinha 33, procurador. Aí tem que ser o procurador, né? Procurador do Estado, que foi cedido para a Prefeitura Henrique Pada Rodrigues Lima, grande figura. E acho que revolucionamos Florianópolis. Criamos um Instituto de Planejamento Urbano, o conceito de região metropolitana, fizemos parceria com 8 municípios para pensar o transporte, saneamento integrado. E acho que foi uma grande experiência para mim e positiva para a cidade também, sobre vários aspectos da política de Santa Catarina. Que ano era esse, o Esperidião? Bom, prefeitura, isso, assumi, depois de aprovado pela Assembleia Legislativa, com votos do MDB, foi assumir no dia 19 de agosto de 1975. Eu tinha então 27 anos. E em 78 fui candidato a deputado federal.
E aí foi campeão de votos no estado de Santa Catarina, ou seja, carreira política nova. Quando assumiu com 27 anos a prefeitura de Florianópolis, evidente foi um ato de coragem, né? Foi corajoso, forte. Agora, eu acho que foi corajoso o governador. O governador, isso, eu ia dizer isso. Agora, muito mais ato de coragem do governador, né? Eu fui eleito governador em 82 com 34 anos de idade. Bah. Então... Deixa eu te perguntar Aí a irresponsabilidade foi do povo, você diz. Mas deixa eu te perguntar uma questão pessoal, Esperidião. Eu estava no início aqui registrando isso. O Esperidião, lembro do Esperidião com barba e cabelo. Quando é que tu ficou sem pelos, Esperidião? Olha, eu comecei a perder cabelo depois de um grande sarampo em janeiro de 61. Eu contraí esse sarampo em Balneário Camboriú. E todos aqui em casa, os 3 filhos da época, tivemos sarampo, e eu chegaram a me cair as unhas de tal a febre que eu tive. E eu comecei a perder cabelo, a minha irmã do meio também, só que o dela veio e o meu ficou recalcitrante e voltou quando eu tinha 18 anos de idade, exatamente no momento da nossa maior tragédia familiar. Eu posso falar sobre ela, porque o tempo já passou, mas foi o maior trauma da minha vida, evidentemente. Um incidente que resultou no fato de que o meu pai matou o seu próprio irmão. Isso é uma coisa que me marca até hoje. Imagina. Posso falar com um pouco de serenidade, mas você imagina. Um cara que tinha 18 anos de idade, eu sempre fiz questão de usar o nome do meu pai, que me deu a mim. Naturalmente que houve sempre. Na época não tinha rede social, mas tinha outdoor, tinha pichação. Sempre enfrentei isso com razoável serenidade, não posso dizer que total. Claro. Mas foi um teste de vida também, se você analisar. Lá em 1966, voltar à escola, depois de alguns dias de choque, e acho que isso me domesticou, ensinou a enfrentar as crises com a serenidade possível, eu diria. Não posso dizer que eu seja o Mahatma Gandhi, muito embora o Mahatma Gandhi, pouca gente sabe, era um homem violentíssimo, e se controlava muito. Ele tinha impulso violento, mas se controlava muito. E deixou para todos nós, para mim em particular, uma lição de autocontrole, assim como os jesuítas, né, praticam os exercícios espirituais, fazem esse esforço e tem como regra, você vê que coisa perfeita, Deus. O mais difícil não é vencer o adversário, o mais difícil é vencer a si mesmo. E é uma regra de vida, né? Agora, nesse momento de solidão forçada, de isolamento, nós temos que vencer a nós mesmos. Porque os problemas psicológicos que afetam tanto a criança, quanto a mulher, quanto o idoso, nesse período de isolamento, os problemas psicológicos são muito sérios. Muita notícia sobre suicídio, sobre descontrole, sobre agressão a mulheres. Hoje ainda passou na televisão uma coisa muito triste a respeito disso. Então, eu acho que encarar a dificuldade, contando até 10, rezando um Pai Nosso, invocando o seu santo, enfim, se apegando àquilo que é a sua crença, é muito importante para reduzir os danos. Nós estamos nesse momento. Redução de danos na saúde, na economia, no emprego, na atividade econômica, né? Enfim, na vida familiar, reduzir danos. Quando não se pode ter lucro, você tem que reduzir danos e prejuízos, digamos. Ô, Esperidião, tu teve a sensação de prefeito de Florianópolis, garoto ainda, indicado, nomeado pelo governador do estado. E depois foi prefeito pelo voto direto, experimentou as duas situações. Sim. Como é que foram as duas experiências, Esperidião? A diferença entre uma coisa e outra? Olha, a mais difícil experiência foi eu me controlar, percebendo que a dona Ângela foi muito melhor prefeita do que eu. Isso é que é duro. Nascida lá em Israel, veio aqui, deu um show de disciplina germânica. Ela foi excelente prefeita. O empresário de Joinville, Baltazar Busch, um homem de uma inteligência, de uma cultura extraordinária. Peguei os dois alemães conversando, o seu Baltazar Busch e a dona Ângela,
Ele dizendo para ela assim, eu achava que essa cidade não tinha jeito. Eu peguei esse pedaço da conversa e cheguei para ele e disse, ô, senhor Baltazar, os manezinhos aqui são inteligentes, arrumando uma lemoa para barrer e para cuidar da cidade. Então, a terceira experiência foi mais difícil. E a outra é comparar-se a si mesmo. É uma grande dificuldade. Você vê quando um prefeito está indo bem, mas já foi prefeito, nada a ver com o Criciúma. Você compara com o que ele foi. Claro. Não é verdade? É verdade. Eu já disse isso para o colégio. Olha, não é que tem um sparring, tua competição é contigo mesmo. O Altair dizia isso. Isso se tornou um fenômeno que todos nós já vivemos. Eu vivi no governo do Estado. Então, há análises, as mais simples e as mais complicadas possíveis, né? Mas eu tenho como base o seguinte, o homem é o homem, o ser humano é o ser humano e as suas circunstâncias. Então, comparar pessoas desconsiderando circunstâncias é um exercício de pouco proveito. Agora, cotejar comportamentos com circunstâncias, com crises como a que nós estamos vivendo, isso aí é uma coisa mais complicada e mais útil. Você está acompanhando Nomes e Marcas, hoje com Esperidião Amin. O programa volta já. Você está ouvindo Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. O entrevistado é Esperidião Amin. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Esperidião, hoje é fácil falar da trajetória do Esperidião, a trajetória vencedora, marcada, consagrada, mas lá atrás, quando garoto, o Esperidião imaginava fazer o quê quando chegasse na idade em que está? Olha, o meu primeiro impulso era ser engenheiro mecânico. Claro, meu pai tinha revenda de automóvel, inclusive nós éramos sócios da empresa em Criciúma, Cialto de Tubarão, e a Crisul de Criciúma. E, inclusive, a minha irmã morou em Criciúma com o então esposo dela, que ajudou a administrar a revenda de automóveis de Criciúma. Eu imaginava que eu seria engenheiro mecânico, né? Adorava mexer em máquina, graxa, óleo. Hoje o engenheiro mecânico evita isso. Claro. E depois fui derivando com esses acidentes de vida, fui derivando para a administração e fiz os 2 vestibulares no final de 65. E a administração, o primeiro vestibular da ESAG, né? E para direito. E consegui concluir as 2 graduações, mestrado e doutorado nos anos 2000. Né? Então eu gosto de estudar. Fui professor desde 68, depois fui professor na ESAG, onde eu conheci a Ângela, que era funcionário. Tive vários alunos de Criciúma, né? Tive o pai como aluno e tive os 2 filhos depois. Tive alunos que foram políticos também, né? O Jucimar Magrin, o Itamar, o Ransoni. Anselmo Ransoni. Ou seja, eu não posso enumerar todos, mas tive muitos aí da região, Criciúma, do sul do estado. Sou colega de alguns também. Sim. Então, fiz as 2 faculdades, administração e direito, trabalhando. E acho que tive bom aproveitamento nas 2, mas me dediquei à administração pública. Tanto é que o meu mestrado e meu doutorado, ambos feitos na Universidade Federal de Santa Catarina, são sobre administração pública. Indicadores de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, no mestrado, e indicadores de sustentabilidade, também voltados para a gestão pública, observatório humano, um doutorado em engenharia e gestão do conhecimento que eu terminei no final de 2010. Então, eu sempre fui muito associado a essa coisa de escola, de leitura. Fui um rato de biblioteca quando era guri, e ainda sou.
gosto muito de livro e a Ângela gosta de ler no Kindle, né? Faz a leitura Sim. No iPad, né? Sim. Eu papel ainda. Eu gosto de ler livro de papel. O cheiro do livro. Né? Ainda sou desse, como se chama, rato de biblioteca antiga. Ô, Esperidião, ao longo desse tempo todo, muitas vitórias acumuladas, muitas conquistas. O que tu ainda não fez que quer fazer, Esperidião? O que tu ainda não conseguiu que vai tentar ainda? Olha, eu gostaria de ter alcançado objetivos tão grandes e se eu não fosse capaz de fazer o balanço de lucros e perdas, eu seria muito angustiado e decepcionado. Mas não. Eu acho que nós evoluímos numa série de coisas. Hoje eu participei de uma comissão que acompanha os esforços para a Covid, para reduzir o todo só sobre a educação. Sim. E aí me lembrei, né? Em 72, eu assumi a Secretaria de Educação do Estado dentro da grande missão que foi iniciada no governo Ivo Silveira e prosseguiu no governo Colombo Salles, de transformar o ensino primário de 4 para 8 anos. Você vê o salto que aconteceu. E Santa Catarina foi pioneira nisso, foi o estado pioneiro nisso, em transformar o ensino básico, como nós chamávamos agora, na época, o ciclo básico, compreendendo o primário e o ginásio. Eu que tinha feito exame de admissão para entrar no ginásio. O ginásio era um segundo degrau. Incorporar tudo num só, agora são 9 séries. Então, eu acho que a educação só melhorará quando houver mais indicadores de sucesso. E o maior indicador de sucesso é o sucesso do aluno. Tudo se resume no seguinte: o aluno deu certo porque estudou o correto e o necessário. Ou seja, aquilo que a sociedade precisa para que ele possa ser útil. É a utilidade dele para a vida dele, para a vida da sociedade, que vai dar atestado de utilidade e de sucesso da sua escola. Então, nós não conseguimos chegar a isso, de ter uma fortíssima participação comunitária. E nas escolas, vou dar um exemplo aqui. Prestar a minha... não vou nem falar o nome dela, não falo o nome do irmão dela. A irmã do Valmor, do Bolan, eu vou dizer... aliás, cunhada do Valmor Bolan, eu vou dizer o seguinte, a Maristela, eu vou dizer o seguinte: o Sedup Abílio Paulo, que alguém pode não reconhecer, Paulo e Bunos é a mesma coisa. Sim. Não sei se você sabia disso. Sim. O sobrenome Paulo é um sobrenome libanês. Igual ao do Armando Calil Bunos. A origem é Kfaraaca, a 4 quilômetros da cidade onde nasceu meu pai, Façandu. Então, o Sedup Abílio Paulo sempre teve como característica uma forte participação comunitária. Quanto mais intensa e bem organizada for esta participação da comunidade, mais será cobrada à escola a sua qualidade e a sua real utilidade para o sucesso da vida do cidadão. Então, acho que nisso nós temos que avançar muito. E os indicadores são a forma de medir e de premiar. Hoje, quando nós discutimos não só a crise, a volta às aulas, nós discutimos também o Fundeb, que deve ser aprovado agora, começa a ser votado na Câmara, a Ângela está acompanhando isso, e isso é uma importância fantástica. A questão dos estímulos para o sucesso vão se sobrepondo e superando o mero assistencialismo. Nós temos que ajudar o que é mais fraco. Nós temos que ajudar o que é mais fraco, mas temos que ter resultados. Claro. E os resultados podem ser obtidos e favorecidos com estímulos. Então, isso é uma das coisas que eu sonhei com detalhes e não alcancei tudo que queria. Eleição direta do diretor de escola foi no meu primeiro governo. Houve um retrocesso, depois voltou. Então, hoje a eleição para diretor de escola já segue um plano de trabalho. Então, não é uma mera escolha do mais simpático.
é também a aprovação de um plano de trabalho, e se esse plano de trabalho der resultados, melhor ainda. Então, eu não me sinto frustrado. Eu acho que nós caminhamos menos do que deveríamos. Né? Ninguém está satisfeito com a qualidade da educação do Brasil. Nem o Bolsonaro, nem eu. Mas há várias formas de interpretar e querer tratar do assunto. Seja como professor, seja como homem público, como pai, como cidadão, todos nós queremos que ela evolua com responsabilidade e com bons resultados, estimulando o aluno a ter sucesso o mais rapidamente possível. Senador, uma questão também muito marca sua, o senhor é muito conhecido por uma memória invejável. O Esperidião ouviu o nome, não esquece nunca mais. Aí, quando encontra daqui a pouco, um ano depois, pergunta: fulano, como vai? Como é que vai o fulano, seu filho mais novo, ou o seu neto, ou o seu sobrinho? Faz algum exercício, Esperidião, para manter essa memória viva e tão forte? É muito curioso. Eu tinha uma facilidade de memorizar extraordinária. Eu decorava discos, sabe, disco de história. Robin Hood. Eu declamava o disco, até o tombo do Frei Tuque caindo lá, derrubando o Robin Hood, na briga que eles tiveram, uma ponte que era um tronco de árvore. Sim. Eu sabia imitar, caiu na água. E depois eu até reprimi um pouquinho o decoreba, porque um padre chamado João Cardoso disse: você está ficando um decoreba, hein? Aí eu acho que tem uma misturada, mas eu gosto muito de memorizar poesia, né? Aqui em casa, quando eu quero ser aplaudido, eu declamo Cruz e Souza. Né? Velho, vento, vagabundo. Quando eu quero provocar a turma aqui, eu declamo Jaime Caetano Brown. O bolicho, né? Missioneiro. Mas eu gosto disso. Né? Então, eu tenho uma memória boa para números, principalmente, na associação de números. Né? Mas é claro que eu espero que ela, além de ficar... Eu quero que Deus me mantenha com uma memória boa, e não só com uma boa memória. Você sabe qual é a diferença? Conta. Uma boa memória é quando você tem facilidade de se lembrar. E uma memória boa é quando você tem mais facilidade para lembrar de coisas boas. Melhor a segunda opção. A boa memória lembra de tudo, até das ruins. E a memória boa é mais seletiva, né? Mais esperta. Esperidião, para fechar, nós estamos nos encaminhando para o final e o tempo passa rápido e conversar contigo é sempre muito bom, anda rápido. Quero te perguntar o seguinte: os ouvintes que estão te acompanhando, jovens, adultos e tal, pessoas que conhecem tudo da tua carreira, não conhecem muito, que são mais jovens, te pergunto o seguinte: qual é o segredo para o sucesso, Esperidião? Olha, que eu recomendo para todos: não acredite que o atalho vai ser o teu sucesso. O atalho geralmente, atalho aí no sentido amplo da palavra, né? Olha, tem um jeito mais fácil. Cuidado. Esse jeito mais fácil pode te levar para a ilegalidade e pode te colocar um obstáculo maior ainda do que aquele que tu querias ultrapassar ao tentar fazer o atalho. Então, há muito cuidado com o atalho. A disciplina, a determinação, a transparência e não ter segredos na sua vida, eu acho que é o grande segredo do sucesso e mais importante, da paz de espírito. Paz de espírito não tem preço. Já que você está me avisando, já terminou o nosso tempo, eu queria fazer 3 colocações. Coloque. Uma eu esqueci de te dizer ontem. Ontem era dia do padeiro. E eu me lembrei de um caso de crédito, de confiança. Nós estamos brigando lá para tratar de atender micro e pequeno empresário. Eu me lembrei de um caso de 2 gêmeos que tiveram uma oportunidade no crédito de confiança. Eu não vou contar toda a história. Eu não queria deixar de registrar isso. A dificuldade para fazer o dinheiro chegar no microempresário é que o banco tradicional quer garantia. E o pequeno empresário depende da nossa confiança. Segundo, eu fiquei muito triste. Fico triste demais quando morre qualquer pessoa, mas quando morre o filho de um amigo,
eu fico mais triste ainda, porque isso é contra a lei da natureza. E por ironia, depois de ter mandado os meus pêsames, não falei com ele, mandei os pêsames por mensagem para o meu amigo Antenor Angeloni. Eu, no dia seguinte, à perda que ele teve, ou 2 dias depois, eu fui procurar um livro que eu usei muito na campanha de 82. Quando eu falava sobre prioridade ao pequeno, quando eu falava para tirar um intermediário da parada, eu usava sempre esse livro da Marguerite Yourcenar. E eu quis fazer a consulta, aí abri o livro e vi a minha felicidade de uma assinatura. Eu vou até te mandar isso por WhatsApp. Um nome que eu achei que era do Antenor Angeloni. E era. Ele me deu esse livro. Nossa. No dia 20 de novembro de 81. Praticamente um ano antes da eleição de 82, que foi no dia 15 de novembro. E esse livro foi muito importante. Então eu queria que, com essas palavras, eu pudesse confortar a todos os que estão passando as suas privações e dores nesta pandemia, que Deus lhes dê força e, com muita emoção, eu digo o seguinte: vai passar. Nós vamos ultrapassar isso aí, se Deus quiser, e vamos ficar mais solidários e mais humildes. Por isso, podemos ter mais sucesso do que tivemos até agora. Um abraço para ti, Adelor. Boa sorte. Muito obrigado pela entrevista, Esperidião. Foi um prazer te ouvir. Sucesso. Um abração. Muito obrigado pela sua audiência.